hoje, que eu vou falar sobre a voz de Deus. Vamos chegar mais perto, né, desse lugar de onde, como Deus fala. Deus fala de várias maneiras, nós sabemos, o pastor David já ensinou isso, temos cartas traduzidas dele sobre o jeito que ele fala, os 4 jeitos, como ele usa, etc. Mas nós vamos hoje falar de um modo muito especial, de como Deus ouve, e você vai ficar sintonizado nesta prática. Isso vai alargar, sabe, as suas bênçãos, o seu caminho e como você vai receber de Deus. Porque você vai saber sintonizar. Está na Bíblia isso, está na palavra. Então, vocês estão prontos? Amém. Para chegar nesse lugar? Amém. Toda glória a Deus. A gente vai buscando, Deus vai afinando, Deus vai nos levando mais a este lugar. Porque se você começar a buscar esta voz de Deus, porque a gente fala assim, olha, Deus, o Kenneth explica muito bem sobre isso, tá? Então Deus fala com o testemunho interior. O testemunho interior, ele vem da nossa consciência, que você sabe que você não pode roubar, os 10 mandamentos, você não pode fazer mal para os outros, você sabe, você não pode mentir, tudo bem, tá? Mas espera aí, mas como é que eu vou saber que horas que eu estou ouvindo Deus ou não? Isso está bem claro na Bíblia, nós vamos dar mais um passo nisso hoje. Então, o pessoal que está em casa, estejam preparados também. Então, Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós viemos hoje aqui, ó Deus, nosso Pai, para aprender a verdade e receber a verdade. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, a Assembleia Santa diz. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, que realmente é o Pentecostes. Vamos falar um pouquinho sobre o Pentecostes. Capítulo 2, versículos. Vamos ver aqui. Vamos começar no 14. O que aconteceu com a vinda do Espírito Santo? Pentecostes. Olha só, 14. De Atos, capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acrescentará nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deus, então, o que ele está dizendo aqui no versículo 17? Porque ele, nesta hora aqui, que eles foram cheios com o Espírito Santo, o Espírito Santo desceu de tal maneira naquelas pessoas, eles ficaram tão cheios, porque, gente, a presença do Espírito Santo é a alegria de Deus. Mas esta alegria é uma alegria de força, é uma alegria que não abate você, é uma alegria que não deixa você ser desanimado, que na pior situação você tem esta alegria que vem do seu Espírito, que é também chamado de força. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles saíram na rua. Não se esqueçam que era a festa judaica, né, de Pentecostes, que eles estavam lá para esta festa que estava acontecendo. Eles, cheios do Espírito Santo, Jerusalém inteira, com todos aqueles povos que estavam lá, aquelas pessoas que eram de outras nações, que é uma lista gigante, outras nações, várias nações, de toda parte, com os seus idiomas, eles estavam lá, falando, querendo saber o que aconteceu, porque eles ficaram alegres com aquela presença do Espírito Santo, porque eles saíram lá com aquele riso do Espírito, e eles acharam que eles estavam bêbados, mas aquela presença do Espírito Santo contaminou a cidade inteira. Então veja o poder do Espírito Santo, como nós temos que deixar o Espírito Santo livre em nós, porque esta presença vai fazer com que nós sejamos o canal de Deus para outras pessoas. Então, por isso que Pedro está falando, eles não estão embriagados. Isso é a alegria de Deus.
É o poder de Deus que está acontecendo, porque ninguém sabia, nunca viu isso. Nunca ser humano algum viu a manifestação do Espírito Santo desta maneira, como ele veio. Então, por isso que ele disse, eles não estão embriagados, tá? Mas no versículo 17 ele diz aqui, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então ele está falando aqui de visões. Visão é uma voz de Deus. Você vai aprender isso hoje. Visão é uma voz de Deus, mas não é uma visão aberta que eu estou falando. Não é uma visão que você está aqui, agora some isso tudo e aparece e você tem uma visão. Não é isso. Que também não é raro. Eu já tive essa visão uma vez. É raro. Não é assim que Deus fala conosco, mas esta é uma maneira também. Mas nós esperamos uma voz de Deus, uma voz audível de repente. Eu ouvi uma vez Deus falar comigo. Eu ouvi a voz. Eu ouvi. Também não é o modo que ele fala diariamente, constantemente, isso acontecer uma vez ou duas. Mas ele está falando de visão, que é um modo que o Espírito Santo fala, que isso nós podemos traduzir por uma linguagem do Espírito Santo. Visões é uma linguagem. Então isso é uma operação de Deus no seu espírito. Você nascido de novo, você tem essa condição, é que você não está percebendo. Isso acontece com você, mas você não está focalizando. É muito mais simples do que você imagina. Então, tudo isso que aconteceu no dia de Pentecostes, isso aqui não é só para profetas, evangelistas, pastores, sei lá, quem tem esses ministérios, mas é para todos os cristãos. Todos que aceitaram Jesus e foram batizados com o Espírito Santo, é para experimentar esta presença com o poder do Espírito Santo. Então veja Romanos capítulo 14, agora versículo 17. Isso é maravilhoso, quer ver? Agora vai ficar bem fácil para você entender como que Deus fala. É isso aí, você vai prestar atenção na sua vida, que é isso que você tem que fazer. Porque às vezes não pode prestar atenção nos outros. Deixa os outros para lá, presta atenção em você. Então, versículo 17 de Romanos, capítulo 14, olha. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, paz e alegria no Espírito Santo é a linguagem do Espírito Santo. Aonde que está a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo? No coração, no Espírito, no nosso Espírito. Então é por isso que você vai ter que observar o seu espírito, certo? Por isso que você observa quando você está tranquilo, quando você está orando, quando você está quieto, você consegue se observar. Porque se você vai orando todos os dias, a sua bateria espiritual fica carregada. Quando você começa a orar, logo você sintoniza Jesus. É diferente de quem nunca ora. O dia que vai orar está todo atribulado, todo agitado, preocupado, inquieto, não consegue prestar atenção em nada. Mas a pessoa que vai todos os dias, na hora que vai orar, consegue se acalmar, consegue ter esta presença de Deus, ter essa união, porque isso é relacionamento com Deus. Então o Espírito Santo fala, a linguagem dele é justiça, a linguagem dele é paz e a linguagem dele é alegria. Que demais, gente, presta atenção. Justiça, que é o que é certo, o que é correto, o que tem que ser. É paz, não é turbulência, não é inquietação, não é revolta, não é tristeza, não é pensamento duvidoso, é paz. Tranquilo, você não está preocupado. E alegria, você não está tenso, você não está com medo, você não está assim, sabe, no último momento que não sabe, indeciso. Alegria. Você tem a paz, junto com a alegria. Vocês estão acompanhando? E isso é importantíssimo. Então, ele opera no nosso coração, através desta linguagem, nos encorajando. Presta atenção nisso. Todo mundo tem isso. Você tem isso, é só observar.
Porque você quer um modo audível, você quer uma coisa, sei lá, gente, uma coisa mística, digamos, para Deus falar com você, porque é o que nós éramos acostumados antes, porque nós éramos do diabo, era só misticismo. Agora nós somos de Deus, o Espírito Santo fala diferente. Você tem o seu espírito, você tem que sintonizar o seu espírito, que aliás é aqui. Você tem que sintonizar o seu espírito. É paz a linguagem do Espírito Santo. Ele fala com a paz. Ele fala com a alegria, que é a força de Deus, que é para te encorajar. Ele te fala com a justiça, o que é certo. Você é novo, nasceu de novo, você sabe o que é certo e o que é errado, claro que sabe. Então, você sabe sim o que é justiça, você sabe sim o que é paz, e você sabe sim o que é a alegria de Deus. Ele usa estas maneiras, esse é o jeito que ele usa para falar. Não é o único jeito, mas esse é o comum, é muito fácil, e isso vai te levar para outros tipos da fala de Deus, mas você vai sintonizar isso e você já vai saber seguir o que Deus quer. Então veja Isaías 45:19, vê lá, está valendo isso? Olha que demais. Por isso ore bastante em línguas. Isaías 45, veja só aqui, no versículo 19, presta atenção. Ele diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito, o que é justo. Outra tradução, a origem das palavras quer dizer justo, justiça. Ele fala no que é certo, no que é direito, no que é justiça. Então, você tem que aprender que Deus fala o que é, o Espírito Santo vai vir falar o que é a justiça, justo, o que é reto, o que é certo. Ele não vai falar o que é errado para você, para fazer cambalacho, vamos dizer, certo? Vocês estão acompanhando? Então essa é a maneira que o Espírito Santo fala, é uma linguagem. Deus está dizendo aqui, tá? Então, a nossa dúvida assim, tipo, mas agora eu vou seguir esse caminho, vou seguir aquele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Eu tenho que consultar o meu coração. Por isso que eu me relaciono com Deus todos os dias na oração. Por isso que não adianta só ficar lendo a Bíblia. Deu 1000 palavras, sei lá, 20 folhas, leu, não captou nada, não teve comunhão com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus, onde você se aquieta, onde você vai buscar a fala do Espírito Santo, esta linguagem. E se você está precisando de orientação do que fazer, é por aí que ele vai falar. Tá? Então, essa é uma maneira. Ele diz aqui que ele usa a justiça, tá? Porque o Espírito Santo nunca vai me levar para o caminho do pecado, da perdição, do erro, do engano, das trevas. Mas eu acho que isso aqui deve ser errado fazer isso. Já falou que é errado. Mas você quer dar um jeito com a carne. Deus não vai te abençoar. Vocês estão me acompanhando? Isso é sério. Quer dizer, na sua vida, no seu dia a dia, você tem que ser justo porque Deus é justo. Ele te trata e fala com você na justiça. Precisa ver se você não está fazendo cambalacho. Se você não está fazendo coisa errada na sua vida, em qualquer área. Se você é patrão, você tem que ser justo. Se é empregado, você tem que ser justo. Se você faz negócio, você tem que ser justo. Se você é pai, você tem que ser justo. Mãe, filho, estudante, seja quem for. Sei lá, profissão, o que você é na vida. Você tem que ser justo. Para Deus te abençoar. Então isso é ouvir a voz de Deus. Porque daí a pessoa não sabe por que Deus não está abençoando. Porque vive pondo a mãozinha carnal no que é certo, que deveria ser e faz errado. Vocês estão acompanhando? Então, capítulo 3 de Colossenses, olha só o versículo 15. A linguagem do Espírito Santo. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Ou seja, o que governa o seu coração. Árbitro pode ser isso também. O que impera, né, no seu coração.
a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós encontramos essa paz que ele está dizendo aqui, através da fé. Essa paz só vem com a fé. Ela não acontece assim, de repente. Se você está atuando na fé, porque você tem palavra de Deus em você, porque como que é que eu tenho a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo Jesus. A fé vem de eu estudar a palavra. Eu estou estudando, eu estou ouvindo, eu estou buscando esta palavra. Então a fé vai crescendo. Se a fé vai crescendo, a paz vai aparecendo. Vocês estão acompanhando? A fé não é mental, a fé é espiritual. Você tem que estudar a palavra. Não é saber o que... Tem muita gente que fica escutando as pregações no púlpito e depois grava aquilo, porque tem uma memória boa, e sai falando, mas nunca estudou, nunca teve revelação. Porque se você não meditar, você não vai ter revelação. Nunca a palavra vai para o seu coração. Tá? Então, veja aqui que ele está dizendo que a paz tem que ser o que governa o coração. Ele é o árbitro. Ele que vai julgar ali a situação. Se perdeu a paz, você está fora de Deus na hora. Se você está sem a paz, você está fora. Então você tem que se recolher e correndo para Deus. Você está fora. Você está na carne, o diabo está agindo. Ele vai acabar com você. Pensa nisso. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Então, a paz é o mediador da situação. Você vai saber se Deus está presente na situação com a paz, se ela está no coração. Se você está legal, ok, não tem nada que está te incomodando, está tirando você do foco, que é o Senhor, a palavra. Vocês estão acompanhando? Amém. Não tem nada de difícil isso. Se você ora e busca comunhão com Deus, você sabe se você está com paz ou não. Quando você para, está tranquilo, é uma coisa boa, aquilo é paz. Sabe disso? Que está guiando você, que está no seu coração, tá? Então, essa voz de paz vem quando nós tomamos a decisão certa, correta. Se você tomou uma decisão certa na sua vida, você tem essa voz. A paz é uma voz. Puxa vida, vai. Glória a Deus, aleluia. Vai ficar mais fácil para você agora? Amém. Vai então, pessoal de casa, por aí, olha só. Certo? Então, vai buscar isso. Por que você anda aflito? Por que você está atordoado? Você não está sintonizado com a linguagem do Espírito Santo. Você não está na sintonia dele, então. O que você está fazendo? Você não recebe essa paz. Você não pode receber o resto que ele quer te dar. Você nem vai ter visão da direção que ele quer te dar. Você não sabe se é para cá ou para lá, porque você não está com essa paz. Com essa paz você tem a direção. Que demais. É aí que você vai perseverar. Oramos agora para todos que estão em casa, Pai glorioso. Abençoe agora cada situação dessas pessoas que estão em casa, Senhor. Os pedidos deles, as necessidades, visite-os. Que a Tua palavra, Senhor, tenha vindo para transformar estas vidas.